pensando capítulo 3 do Apocalipse, e eu quero pensar uns minutinhos a igreja de Sardes. A igreja em Sardes. Como seria, irmão, ser um cristão em Sardes? Nós sabemos que essas igrejas, essas 7 igrejas estavam num lugar chamado Ásia. Podemos ver aquele país hoje, a Turquia, que ali tem esse pequeno continente, não é essa Ásia que nós ouvimos, né? Então ali tinha essas 7 igrejas mencionadas aqui. E eu quero escolher, pensando, na minha mente está como que latejando, pensando em Sardes. O que seria ser um cristão em Sardes? Segundo a história, irmãos, Sardes era uma cidade pujante, seu aspecto comercial, né? A gente olha para Maringá, é uma cidade que se desenvolve, cresce, assim, ano após ano, uma mudança no aspecto geográfico, a cidade muda. Eu morei em São Paulo durante muito tempo, numa cidade chamada Poá. Irmãos, não muda nada, não é impressionante. Passa anos e anos e aquela cidade é aquilo. Segundo os estudiosos, Sardes estava sempre em mudança. O Senhor sempre olha a história da cidade, irmãos, associada à igreja. O Senhor sempre vai usar algo da história da cidade para, de alguma forma, trazer o ensino espiritual para a igreja. Então, a vida de Sardes dependia de comércio. E segundo os estudiosos, naqueles dias o império tinha ordens, podemos dizer, para cada cidade, especialmente para Sardes. Os comerciantes faziam parte de uma aliança, e essa aliança envolvia, irmãos, podemos assim dizer, veneração a deuses pagãos. Nós sabemos que a cidade, por exemplo, as cidades, nós temos aí, vou dar só um exemplo, o Lions Club, você entra numa cidade, você está chegando em Maringá, bem ali na entrada, tem lá um símbolo, né, Lions Club, Rotary Club, os rotarianos. Aquele símbolo redondo, e tem mais algumas coisas. Você sabe o que quer dizer aquele símbolo quando você está entrando na cidade? Os irmãos já imaginaram o que quer dizer aquilo? Quem é que manda aqui? Quem manda aqui? Nós mandamos aqui, nós dominamos o comércio, nós dominamos tudo na sociedade. Eles estão infiltrados em todas as áreas, em todas as partes. Então eles têm, irmãos, segmentos comerciais, industriais, e todos os níveis da cidade eles estão lá influenciando as pessoas. E sabe qual é, irmãos, a tática? É por meio das obras, fazendo obras especialmente voltadas para os mais humildes, os mais pobres. Me lembramos muito bem, nós lembramos que o irmão José Carlos, ele conheceu um homem que era um rotariano, que ajudou ele naquela casa lá, irmão. A gente lembra disso. É triste algo dessa natureza, sim, mas foi o que de fato aconteceu. Então, em Sardes, os comerciantes, os irmãos que não aceitassem fazer parte disso, eles eram, irmãos, colocados de lado. Os seus comércios não se desenvolviam, os seus comércios não iriam bem como os demais. Irmãos, não é diferente em nossos dias. Ser um cristão nos nossos dias
Meus irmãos, há um preço caro a ser pago. Vamos ler o texto. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, e que tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante, e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra, pois, o que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Agora eu queria que os irmãos observassem, mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Voltando ainda para a história da cidade, Sardes havia, eu acho que é mais de um desfile por ano, né? Esse desfile que era organizado pelo setor comercial, e as pessoas então vestiam de branco, eram todos vestidos de branco, mas isso estava ligado, irmãos, a algo oculto, a veneração de um padroeiro da cidade. Então, tinha que ser vestidos de branco. Você observa que o Senhor está falando exatamente ao que vencer. Ele vai dizer, olha bem, mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, não aceitaram, irmãos, não aceitaram vestir, não aceitaram se compor conforme aquela sociedade. Irmãos, a pressão para sermos iguais no mundo, a pressão para descermos no mesmo padrão mundano, em que vive os mundanos, em que vivem os nossos amigos, os nossos vizinhos, pessoas que não conhecem a Deus. A pressão ela é muito grande, irmãos, ela é enorme. Então em Sardes não era diferente. Então eu queria destacar isso. O Senhor está usando algo da história para trazer uma lição espiritual. Agora, é interessante, irmãos, ao anjo da igreja que está em Sardes. Irmãos, isso ao longo dos anos tem sido um desafio para muitos estudiosos da Bíblia pensar na pessoa desse anjo. Seu Ronaldo, olha o que ele diz. Olha o que diz aqui, irmãos, rapidamente. Apocalipse capítulo 1, verso 20. A interpretação que o Senhor dá dos anjos. Eu queria destacar algo brevemente para que a gente possa voltar para o texto. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha mão, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Vou destacar algo aqui. O Senhor está interpretando. As 7 estrelas são os 7 anjos. E os 7 castiçais são as igrejas. Pensando aqui nessa interpretação, reinterpretar o que o Senhor já interpretou. Vocês vão entender isso. O Senhor já interpretou. Ele está dizendo que as 7 estrelas que viste na minha destra são as 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos. Então, olhando para esta interpretação do Senhor Jesus Cristo, o comentário Hit, há um comentário agora, eu não sei o nome do autor, mas é interessante o que ele fala dos anjos. Assim como os castiçais de ouro,
Eu falei no versículo 20, olha também, irmãos, no versículo 13 do capítulo 1, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida. Então, os castiçais é uma representação visível da igreja aqui na terra. E o comentário Hit, então, esse comentário, ele diz que anjo é uma representação celestial da igreja no céu. Que preciosidade! Irmãos, a mensagem endereçada é para a igreja. O Senhor não quer que nós ficamos focalizados no anjo. A palavra anjo é mensageiro. Mas ele está dizendo que as duas coisas estão em sintonia. Anjos estão no céu, falando de que o propósito futuro, a promessa futura da nossa condição celestial. Então a mensagem era para toda a igreja em Sardes, como para toda a igreja em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo. Então, irmãos, isso trouxe paz ao meu coração, não tenho mais esse questionamento. Ouvi durante muitos anos que era homens, né? O Senhor tinha lá o seu mensageiro singular. Não creio dessa forma. Então, ele está dizendo, esse irmão fala lá, se você tiver pode ler, ele fala que anjo aqui é uma representação da igreja no seu aspecto celestial. Mas a mensagem é para toda a igreja. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem os 7 espíritos. Irmãos, olha bem no capítulo 5, para que a gente possa pensar no que ele quer dizer sobre esses 7 espíritos. Nós pensamos nos atributos de Deus. Os atributos de Deus, a sua presciência, onisciência, onipotência, onipresença. Olha o que ele vai dizer no capítulo 5, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam as 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Falando desses atributos que só Deus pertence. Ele pode prescrutar, ele pode, irmãos, avaliar cada detalhe, cada um de nós somos indivíduos particular da sua atenção. Ele pode olhar para a igreja no seu aspecto coletivo, mas ele pode olhar para cada um de nós individualmente. Ele pode medir, irmãos, ele pode medir cada um de nós pela sua régua, não pela régua do fulano, do beltrano, a régua, o Senhor pode medir. Ele tem os 7 Espíritos, falando dos seus atributos, que só a Ele pertence. Ele diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Se essas 7 estrelas aqui representam as 7 igrejas, Ele tem essas igrejas, podemos dizer, nas suas mãos. Ele tem um controle. Aquelas igrejas estavam sendo assaltadas por diversas provas. Sabe, irmãos, a igreja de Pérgamo, os irmãos vão perceber que o castigo em Pérgamo, irmão, era sofrer o golpe da espada do imperador. Uma pessoa, ela era morta. Olha o que diz no capítulo 2, em Pérgamo. Olha bem, rapidamente. Versículo 12.
ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso, diz: aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Irmãos, se alguém ousasse a desafiar a ordem em Pérgamo, a morte era, como é que é a morte da espada? Como é que a gente falaria? O cortar da cabeça? Como é que é o nome desse? Decapitação. Essa era a forma. Mas o Senhor está se apresentando, irmãos, como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, de 2 fios. Eu conheço as tuas obras, onde habitas e onde está o trono de Satanás. Satanás havia se instalado em Pérgamo, irmãos. Ele era adorado, ele era cultuado em Pérgamo. Não era fácil ser um cristão em Pérgamo. E eu digo aos irmãos, não é fácil ser um cristão em Maringá. Não é fácil. Irmãos, tudo parece que é desfavorável. A gente lida ali com pessoas que são amáveis, são queridas, nossos vizinhos. Mas temos que dizer, irmãos, há um abismo entre nós e eles. Eu tenho certeza que os irmãos sabem disso. Eles estão mortos, mas eles estão tão ligados no aspecto religioso que eles olham para nós e talvez nos enxergam como pessoas totalmente fora, quadradas. Não querem muito aproximação de nós, nos dão um bom dia, talvez até com um sorriso, mas é somente aqui. Ele diz: aonde está o trono de Satanás? Agora, retens o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Satanás matou alguém. Satanás mandou matar Antipas. O nome Antipas quer dizer contra todos. Contra todos. Esse homem foi morto. Satanás vai fazer algo. O diabo sempre vai procurar nos levar pelo medo, nos induzir pelo medo, nos levar eu diria assim, vai nos confrontar para que a gente possa ter medo dele. Agora ela diz: mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Eu não quero entrar nesse detalhe, eu quero voltar lá para o capítulo 3, mas olha bem, eu falei da espada, versículo 16 do capítulo ainda da igreja de Pérgamo, verso 16: arrepende, pois, quando senão breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Era o aviso para Pérgamo. Agora, ele diz para essa igreja de Sardes, rapidamente, no versículo 1, bem no finalzinho: conheço as tuas obras, que tem nome de que vive, estás morto. Como é que a gente pode pensar nisso, irmãos? Tem nome de que vive, mas está morto. Aparência, irmãos. Aparência. A ideia de um verniz. Isso aqui está envernizado. Isso aqui não é madeira. Isso aqui é uma representação de madeira, mas não é madeira. Esses bancos estão envernizados. Mas ele está mostrando que havia aparência. Durante a guerra, a Cruz Vermelha vai para os ambientes de guerra, e ali há muitos corpos para todo lado deitado, e a ideia de saber se alguém está em vida é abaixar até ele e colocar o ouvido no coração para ver se bate, se tem vida. Mas aqui aparentemente, olhando no aspecto visível, tinha aparência. Havia uma profissão de fé. Mas a profissão de fé, irmãos, não era acompanhada das obras. Olha o que Tiago diz. Tiago, vamos lá rapidamente. Tiago, capítulo 3. Tiago fala, irmãos, algo interessante. Tiago,
eu creio que é o capítulo 2, Tiago fala, versículo 14, rapidamente. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem a fé e não tiver as obras, porventura a fé poderá salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós disserem, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé. Mostra-me a tua fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que eu quero destacar aqui? Faltava a verdadeira vida de Deus em muitos daqueles que estavam ali em Sardes. Eles haviam escapado, irmãos, de Tiatira. Os que estão em Sardes haviam escapado de Tiatira. Olha o que ele vai dizer, versículo 24 do capítulo 2. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conhecem, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Eles escaparam, começaram um avivamento, houve um avivamento, e Sardes é um começo. Irmãos, é possível que todos nós podemos ter tido um bom começo, tivemos uma vida totalmente avivada, mas de repente podemos cair, eu vou dizer assim, no estágio de mornidão. Porque uma coisa, irmãos, são três estágios apresentados. Ou sejamos totalmente frios ou totalmente quentes. Mas o estado de mornidão é algo que o Senhor diz que ele está a ponto de vomitar da boca dele. Então havia em Sardes aparência. Agora olha o que ele vai dizer no versículo 2, já caminhando para o fim aqui. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer. Uai, irmãos, tinha pessoas próximas da morte. Irmãos, os dias que nós estamos atravessando são dias dos mais difíceis. Ser um cristão nesses dias não é algo fácil. O que nós percebemos, irmãos, fervor você não encontra para comprar no mercado. Fervor é algo desenvolvido. É quando eu penso no grande valor que o Senhor empregou por mim. Eu estava indo a passos largos para o inferno. Eu estava condenado por toda a eternidade. E eu começo a pensar no grande valor que esse Salvador depositou a mim, miserável pecador. Então ele está dizendo aqui a exortação: ser vigilante e confirma o restante que está para morrer. Mas eu quero fazer uma aplicação muito breve aqui, irmãos. Talvez em Sardes a pregação do Evangelho já tinha morrido. Já não tinha mais a pregação do Evangelho pujante. Talvez a reunião de oração não tinha mais valor. Talvez a reunião de adoração, no partir do pão, também não tivesse mais valor. Irmãos, é muito triste ver irmãos que eles não dão valor. Não há valor, as reuniões do povo de Deus não têm valor. Porque é possível sim, irmãos, que nós tenhamos deficiências, enfermidades, limitações, uma vez ou outra, mas algo constante, algo que se alonga, algo que prolongue o que nós estamos vendo, irmãos, algo prolongado.
Pessoas que se ausentam das reuniões e não estão sentindo nenhuma falta. Um estado de morte decretado. Ser vigilante e confirma o restante que está para morrer. O Senhor não fala, o Senhor não usa minhas palavras, porque não tem achado. Eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Sabe, irmãos, essa sociedade vai tentar nos envolver com coisas, com programação, com isso, aquilo, o outro, e de repente nós estamos tão envolvidos. E as coisas de Deus ficam em segundo plano. Deus pode esperar, eu vou viver a minha vida, eu vou cuidar da minha família, eu vou fazer assim. Olha o que ele vai dizer aqui, versículo 3. Lembra, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Que tristeza, que coisa triste. Mas o Senhor fala no verso 4. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas. Então, meus irmãos, não é que a gente quer se conformar ou acha que está bom. Um pequeno grupo de irmãos, numa quinta-feira, nós já tivemos essa sala mais cheia. Mas é o frio. Não sei se é o frio. Não sei se é o frio. Mas tem algumas poucas pessoas em Sardes que não contaminaram as suas vestes. Lembra das vestes? O desfile de branco? Foram poucos irmãos. Não entraram na onda. Vão perder financeiramente. Vão abrir mão de valores. Vão se sujeitar em ganhar menos. Irmãos, eu tenho dificuldade de entender uma porta que Deus abre, que me leva longe, para longe da presença de Deus. Eu tenho dificuldade de entender isso. Uma porta de um emprego que vai me consumir, que vai me levar para longe da presença de Deus. Vai me tornar uma pessoa bastante financeiramente bem, vai me dar valores, mas vai me privar da comunhão do povo de Deus. Eu não consigo entender esses valores. Então tem algumas poucas pessoas. Na hora de escolher, na hora de decidir, aqui você vai ganhar 10, aqui você vai ganhar 5. Eu vou nos 10. Eu vou ter 5 a mais. Eu vou ter mais lucro, eu vou ter mais condição de dar algo, mais conforto, mais coisa para minha família. E assim tem sido, irmãos. Não é fácil ser um vencedor em Sardes, mas o Senhor sabia que havia ali pessoas que não contaminaram as suas vestes. E o Senhor faz promessa: andarão comigo, vestidas de branco, porquanto são dignas disso. E ele faz uma promessa ao vencedor: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Irmãos, o crente não perde a salvação, não há nenhuma chance, mas o Senhor está reafirmando, irmãos, reafirmando a promessa que Ele já nos fez. Não há nenhuma possibilidade de perdermos algo que o Senhor já nos deu por garantia. Mas Ele está dizendo: eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe, irmãos, eu acho que algumas pessoas vão chegar no céu tão empobrecidas, tão pobres, por graça, salvos como que pelo fogo. Mas já pensou você chegar no céu e o seu nome ser sussurrado por Deus, pelo Senhor? O seu nome ser ali, de alguma forma, publicamente, receber esse louvor da parte de Deus, por algo que você, nesta vida, resolveu abrir mão. Confessarei o seu nome diante do meu Pai que está nos céus, diante dos seus anjos. Que o Senhor nos anime, irmãos, que o Senhor nos encoraje, nos dê graça, nos dê força,
nos faça realmente, assim como foram os irmãos em Sardes, o Senhor quer encontrar em Maringá também esse caráter, esse anseio, esse propósito. Eu quero ser alguém, eu quero ser útil, eu quero ser alguém que possa ser lembrado pela minha perseverança. Que o Senhor possa nos ajudar também aqui em Maringá. Amém.